como alguém que representa ele. Ele não tem mais o cara do partido político que ele acredita que vai falar por ele. É ele falando por ele. E quando sou eu falando por mim, eu tenho o meu interesse que eu tenho em comum em você, mas eu tenho um que é totalmente contra o seu. Se a gente for fazer uma análise de quem está dentro do Congresso Nacional e pegar, a gente vai ver que as cabeças são os mesmos de sempre. São os mesmos de 20 anos atrás. O governante, às vezes, ele esquece também que ele poderia usar essa força da população para desfazer os nós que foram feitos antes. Ou seja, o cara tem um rabo preso com uma empresa de ônibus, porque ele tem toda uma máfia que ele precisa negociar para poder ter os transportes. E ao invés dele usar a população para apoiá-lo na hora de desmantelar essas máfias, ele opta por continuar a aliança, talvez por proteção, talvez por medo, talvez por incompetência, sabe-se lá por quê, mas ele opta por manter o sistema do jeito que ele é funcionando, até porque talvez ele não saiba nem como é que funciona de outra maneira. Por que um cara investe numa campanha um valor que é maior do que o salário que ele vai receber ao longo de todo o mandato? Por quê? Alguém está bancando isso. Quem é que está bancando isso? Aí a gente tem que ver quem é que está por trás desses mandatos. Porque não é, aquele cara não está me representando. Ele está representando alguém que está bancando ele. Se ele está representando alguém que está bancando ele, amigo, pode vir o governador, o presidente, o senador, qualquer um, que não vai conseguir mudar isso. Esse é o problema do brasileiro. O brasileiro não entende que não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente que determina. Se o Senado não quiser que essa lei passe, ele derruba a lei. Por mais boa vontade que o executivo tenha, ele não consegue resolver o problema se o legislativo não estiver trabalhando para ele. O Brasil é um país presidencialista, entre aspas, é um país parlamentarista. O cara não sabe em quem ele vota para deputado, ele não lembra que ele vota para senador, e depois ele vai cobrar do presidente. O que adianta votar no presidente de um partido e votar no deputado que é a oposição dele? Eu vou estar travando o tempo inteiro o sistema. Por que o sistema está travado? Porque o brasileiro não tem conhecimento de democracia. Em Brasília, 19